Bom dia, leitores VIP. Vamos fazer um café com conversa tradicional, no formato original. Como é que vocês estão passando de primeiros dias de janeiro? Essa semana voltei às atividades normais de trabalho, aos horários normais de treino. Então a rotina está voltando. O que é ótimo, eu adoro rotina, vocês já sabem. E o ano já começou com excelentes leituras. Eu estou lendo Odisseia, do Homero, amando, chegando na metade, mais ou menos. E ontem eu finalizei esse livro aqui, Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos, filósofo genial do nosso país e que nos foi privado durante muito tempo. Ontem eu comentei com vocês que há alguns anos, e não foi de forma proposital, mas isso foi acontecendo, acabou virando uma tradição, eu começo o ano com uma leitura de não ficção muito cirúrgica e necessária. E aí eu fui relembrar as leituras dos anos passados. Então, a minha primeira leitura de 2025 foi Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos. Esse livro é um livro síntese, como o próprio autor denomina. Ele não vai entrar nos meandros de cada subtema que ele aborda aqui, mas ele vai fazer um panorama geral do que é a invasão vertical dos bárbaros, em quais aspectos, né, se vai contra a cultura ocidental, contra a civilização, tentando minar as bases da nossa civilização, que é fundada no cristianismo. Então ele vai abordando aspectos diferentes e sintetizando. Mas vale dizer que a síntese do Mário Ferreira dos Santos já é muito aprofundada. Ele não deixa de trazer toda a densidade do tema, né, de decadência do Ocidente e das raízes dessa decadência. Então, ainda que seja um livro síntese e ele mesmo indica outras obras dele e de outros autores para nos aprofundarmos, já tem uma grande densidade, inclusive filosófica aqui. Que leitura espetacular, vale muito a pena. Eu já trouxe um conteúdo em cima dela e trarei outros vídeos em cima. E aí eu fui relembrando retrospectivamente as minhas primeiras leituras dos anos, né? E no ano passado, eu comecei o ano com Modernos Degenerados, do E. Michael Jones. Foi o meu segundo livro do autor, que também escreveu Libido Dominante, que é um livro muito polêmico, porém muito necessário, assim como... E Michael Jones é conhecido por trazer aspectos não muito abordados ou divulgados das biografias de grandes personalidades históricas. Ele está falando aqui da modernidade, o subtítulo é A Modernidade enquanto Racionalização da Perversão. E nesse livro aqui, ele vai focar especialmente em alguns grandes nomes da psicologia, como Freud, como Jung, e vai adentrar nas biografias, né, desses grandes pensadores, mas mostrando a controvérsia que tem entre o discurso e a vida privada deles. E ele mostra como esses pensadores beberam da fonte cristã da nossa civilização, porém adulteraram muitos dos seus ritos e princípios, como o da confissão, para gerarem as suas próprias verdades, e sabemos que verdade é uma só. Então, eles acabaram contribuindo para esse relativismo moral que vem acontecendo no Ocidente, até porque eles ganharam uma legião de seguidores e defensores. É uma leitura que complementa muito bem Libido Dominante, que está mais focado na revolução sexual e que traz uma vasta lista de personalidades históricas e as suas controvérsias. Então, foi o início de 2024 que foi marcado com Modernos Degenerados. 2023, eu comecei o ano com Contos de Colimar do Chalamov, que vai mostrar uma das grandes atrocidades cometidas no século XX. Esse livro eu considero de não ficção, apesar dele não trazer os nomes, né, históricos, mas sim criar uma certa ambiência ficcional para
esses contos, mas todos são baseados em fatos vivenciados pelo Shalamov em um campo de concentração soviético. Então, é um livro que é duro de se ler, ele tem uma linguagem muito direta, muito crua às vezes, mas que tem total coerência com os fatos narrados. Eu amei essa leitura, comprei, na verdade não comprei, olha, eu ganhei da minha mãe a coleção completa e pretendo ler os demais livros. Esse foi o início de 2023. 2022 foi iniciado com As Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver, livro que sempre aparece aqui no Leitor VIP. Vocês podem procurar carrosséis, vídeos, posts, em que eu faço conexões VIP com essa leitura, de tanto que eu revisito essa leitura. As Ideias Têm Consequências já traz aqui as correntes filosóficas que determinaram essas mudanças de mentalidade do homem moderno. Então ele vai recapitulando alguns aspectos da vida cotidiana, inclusive, e do pensamento que está por trás. Eu amei a parte que ele fala da lanterna mágica, que é sobre os meios de comunicação, como foram dominados e como toda a mídia, né, que ele traz desde o cinema, está corrompida e que a gente tem que prestar muita atenção para não ser manipulado. Ainda tem 2021, mas calma que a gente vai provar esse café. Ó, com esse café aqui, por mais que tenha esperado um pouquinho, não tá tão quente quanto eu gosto, o início do ano vai ser de leituras incríveis, cirúrgicas e necessárias. 2021 eu não tô com a edição aqui, pois emprestei e nunca recebi de volta e eu já não lembro mais para quem eu emprestei. Eu comecei o ano com A Escola de Frankfurt, uma leitura que abriu a minha mente para essas correntes de pensamento que, na verdade, foram inclusive institucionalizadas na Escola de Frankfurt e que exercem grande influência hoje no nosso mundo, na nossa vida contemporânea. Ele traz esse pensamento da escola frankfurtiana com Adorno, Marcuse, Haidt, inclusive, que teve a sua biografia abordada pelo E. Michael Jones em Libido Dominante. E ele mostra como essa filosofia frankfurtiana guiou e vem guiando as escolhas contemporâneas, as escolhas modernas em termos culturais, sem que as pessoas nem se dessem conta de que estavam sendo manipuladas, pois elas sequer tinham conhecimento de uma escola filosófica por trás dessas escolhas. Então, essas foram as minhas leituras que marcaram os meus inícios de ano e achei que não foi proposital, mas essa tradição eu pretendo segui-la, pois essas leituras abriram a minha mente e me fizeram escolher, inclusive, livros de literatura que tem tudo a ver com o meu grande tema de interesse. Bom início de ano para todo mundo!